Dears darlings, agora vamos ver more vocabulary. Vamos relembrar palavras que vimos aqui no texto para memorizá-las bem, internalizá-las de verdade, ok? So, um dos verbos que nós observamos foi achieve. Então, achieve é o verbo obter, atingir, alcançar, ter sucesso na vida, conseguir realizar, que é tudo que nós queremos aqui no Olá, que vocês tenham sucesso, que vocês atinjam os seus objetivos e realizem os seus sonhos, ok, queridos? E achievement, que é o substantivo, significa realização, empreendimento, feito, sucesso, milagre, o avanço. Palavras ótimas. Percebemos que no inglês as palavras ou têm a mesma raiz ou elas são iguais mesmo. Para o verbo, adjetivo, substantivo, às vezes temos uma mesma palavra para o substantivo, para o verbo e para o adjetivo igual. Então, se nós memorizarmos o significado de uma delas, certamente vamos memorizar as outras, ok? Continuando, address. Address, substantivo, como nós já sabemos, significa endereço, local, destinatário, local no sistema do computador, que é definido por um número ou código na informática, né? Assim como é o address do site. Discurso, habilidade, destreza. Então, a palavra address tem todos esses significados. E como verbo, que foi o que nós observamos no texto, significa a mesma palavra, como vocês percebem, endereçar, voltar-se a, dirigir-se a, discursar para, saudar, enfocar, lidar com, tratar de, address, ok? Então, olhemos bem para o address, basta que nós lembremos que address significa dirigir-se a, no sentido, como verbo que observamos no texto. E o que mais? Nós vamos observar mais. Por curiosidade, aumentando a nossa visão do ecossistema, das energias, etc. Vamos ver o que é biomass, que é traduzido como biomassa. Então, do ponto de vista da geração de energia, o termo biomassa abrange os derivados recentes de organismos vivos, utilizados como combustíveis ou para a sua produção. Do ponto de vista da ecologia, biomassa é a quantidade total de matéria viva existente no ecossistema ou numa população animal ou vegetal. Os dois conceitos estão, portanto, interligados da geração de energia e também do ponto de vista da ecologia, embora sejam diferentes. Aí a nossa Wikipédia como fonte, queridos, para nós aumentarmos nosso conhecimento do mundo, das fontes de energia. Afinal, o Olá Amigos também é cultura. Ok, queridos? Vamos lá. E é muito saudável essa curiosidade de conhecer assuntos novos, porque as provas são feitas de assuntos, de aspectos mais inusitados. Algumas vezes as bancas gostam de colocar assuntos diferentes. Continuemos, vamos lá. Mais vocabulary, more vocabulary. Capitalize é da economia, acumular rendas, juros. Então, é um termo bem econômico, capitalize. Com capital, 7, 8, 9. Tradução, capitalizar rendimentos. Capitalizar poupança significa acumular rendas, juros como capital. Por exemplo, os comerciantes neste mês capitalizaram muito, acumularam muito. Este é o conceito econômico, converter em capital. Um exemplo, capitalizar ações de uma estatal, ou seja, converter em capital essas ações. Então, temos esse sentido de capitalizar. Figurado, tirar proveito de. Então, em sentido figurado, que foi o que nós usamos no nosso texto, fazer com que algo tenha consequências benéficas, vantajosas para si. Exemplo, os governistas capitalizaram o sucesso do pacote econômico ou tiraram proveito do sucesso do pacote econômico
ou fizeram que tivesse consequências benéficas, vantajosas, esse sucesso do pacote econômico. Tirei esses sinônimos de years do Aulete Digital, até fiz um artigo, dei uma dica no dicionário português, para vocês terem um artigo mesmo, e dei a dica do Aulete Digital, porque como nós percebemos, o inglês tem uma quantidade enorme de palavras parecidas com o português por causa da origem latina. Então, muitas vezes, o sentido da palavra no inglês é o sentido da palavra em português, mas nós precisamos conhecer a palavra em português e saber o seu sentido. Por isso que é interessante baixar esse dicionário, fazer o download do Aulete Digital, só colocar no Google, ok? Baixar, bem fácil, é um dicionário que poderá ser útil para vocês nas provas de português e também das de inglês. Uma dica legal. Continuemos, Dias. Vamos lá. Flirt é flertar, namorar, troçar, mofar, zombar, escarnecer, que significa zombar também. Então, flirt é flertar, namorar, como verbo, como substantivo. Flertador, namorador, paquerador, colocação, arremesso, salto, também pode ser flirt em outro sentido. Framework, modelo, esquema, estrutura, armação, arcabouço, esqueleto, contexto, sistema. Como o nosso português é rico. Good como adjetivo significa bom, agradável, excelente, vantajoso, positivo. Então, good como adjetivo é exatamente isso, bom, agradável, excelente, vantajoso, positivo. Como substantivo, bem econômico, produto, pertences, algo positivo, virtude, decência, benefício, honra. Então, essa palavra good como substantivo, bem econômico, produto, é muito usada nas provas da ESAF. E também aparece em outros textos. Então, goods significa mercadorias, bens, ok? Produtos. E good como advérbio significa bem, excelente, de boa qualidade, uma palavra conhecida, nossa, principalmente como adjetivo e como advérbio, mas temos que memorizar o seu sentido como substantivo. Ok? E agora vamos continuar, queridos. Landscape. Panorama, cenário, paisagem, layout, plano, esboço, projeto, planejamento. Usamos tanto layout, eu vou fazer o layout, isso nem usamos mais a palavra projeto. Layout é um esboço mostrando a distribuição física, tamanhos e pesos de elementos como texto, gráficos ou figuras em um determinado espaço. Pode ser apenas formas rabiscadas, uma folha, para depois realizar o projeto, ou pode ser o projeto em fase de desenvolvimento. Layout como verbo, expor, esquematizar, traçar como verbo, ok? Expor, esquematizar e traçar. Muito bem, queridos, vamos lá. E o PricewaterhouseCoopers, que é a nossa empresa de consultoria. O que é mesmo? É um network, uma rede global de firmas separadas e independentes que trabalham de forma integrada na prestação de serviços de assessoria tributária, empresarial e de auditoria. Então, as firmas que compõem o network global estão presentes em 153 países e congregam mais de 154 mil colaboradores e sócios em todo o mundo. O conhecimento, a experiência, a capacidade de nossos profissionais em desenvolver soluções criativas permitem criar valor para nossos clientes, acionistas e stakeholders, que são os parceiros, com o mínimo de riscos. Nossa atuação é pautada pelo rigor na adoção das boas práticas de governança corporativa e pela ética na condução dos negócios. Então, eu tirei mesmo essa informação do site do PricewaterhouseCoopers, quem somos, ok? Exatamente para que nós possamos conhecer melhor, nos tornarmos mais íntimos dessas empresas, desse network. E agora, o que nós vamos ver?
Vou exatamente mostrar para vocês a frase que estava lá no exame grafológico dessa prova, queridos, que um homem que não se alimenta de seus sonhos envelhece cedo. Por isso que nós aqui no Olá vamos sempre ficar jovens, queridos, porque nós realmente alimentamos os nossos sonhos e realizamos os nossos sonhos. Então, para nós realizarmos algo, nós temos que sonhar. Então, sonhem com o dia da aprovação no seu concurso e façam tudo o que for necessário para chegar a esse dia. E vocês vão conseguir, queridos. E é um prazer enorme para mim, uma grandíssima satisfação, colaborar exatamente com o sucesso de vocês nas provas de inglês. Eu agradeço muitíssimo as mensagens carinhosas que vocês têm me enviado, de apoio, dizendo que gostam das aulas, etc., da didática. Muito obrigada. E das excelentes performances que vocês obtêm também nas suas provas. Não há algo que possa deixar um teacher mais feliz, Dias. Muito, muito obrigada mesmo pelo carinho. E fiquem à vontade para escrever suas percepções, suas necessidades de provas e suas experiências também para o clesia.maia@olaamigos.com.br ou clesiamaia@gmail.com, ok? Dears, até o próximo passeio. Ver-nos-emos brevemente. See you very soon. Kisses and hugs. Muitos beijos e abraços para vocês por todo esse grande Brasil. Estamos juntos, together, aqui no Olá Amigos.